E aí galera, beleza? Esse aqui é o quadro Resumindo, em que faço um resumo sobre algum assunto e hoje eu e o Tobias Fala aí galera. vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, então já se inscreva no canal para estar acompanhando os próximos vídeos. Então mano, o que foi a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi um confronto armado entre diversos países que ocorreu de 1914 até 1918 e gerou milhões de mortes e várias consequências em todo o mundo. Mas por qual motivo a guerra começou? Diversos fatores podem ser mencionados como as causas da Primeira Guerra, mas alguns dos mais importantes foram a concorrência econômica, as questões nacionalistas e a corrida armamentista. A concorrência econômica entre os países europeus se intensificou após a Revolução Industrial, em que a busca de matéria-prima e a busca pela expansão do mercado para a venda dos produtos causaram conflitos entre algumas nações. Nesse contexto, começaram as disputas por colônias, principalmente na África e na Ásia, as chamadas disputas imperialistas, que causaram a insatisfação de alguns países como a Alemanha e Itália, que se viram prejudicados nessa disputa. Enquanto às questões nacionalistas, existem três pontos importantes: o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. O pan-eslavismo foi um movimento apoiado pela Rússia que buscava unir os povos eslavos em um só estado. O pan-germanismo tinha o mesmo objetivo de unir os povos em uma só nação, só que nesse caso, os povos germânicos. Agora falando em revanchismo francês, após a Guerra Franco-Prussiana, na qual a França foi derrotada pela Prússia, que mais tarde virou o Império Alemão, os franceses passaram a nutrir o desejo de revanche contra os alemães. Eles queriam fazer frente aos alemães em questões como a industrialização, restabelecer a supremacia militar contra o rival e tomar o controle da região da Alsácia-Lorena. Enquanto a corrida armamentista foi o período em que os países buscavam se armar para se fortalecer e assim poderem defender ou atacar territórios em uma possível guerra. E quando que de fato começou a guerra? O estopim da guerra, ou seja, o ponto em que ela de fato começou, foi após o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando por um nacionalista sérvio. O Império Austro-Húngaro não gostou das medidas tomadas pela Sérvia em relação ao crime e declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. A partir daí, os países aliados a estes começaram a declarar guerra contra países inimigos, dando início à Primeira Guerra Mundial. E quais eram essas alianças entre os países? Desde o final do século XIX, os países começaram a fazer alianças políticas que se estenderam durante a guerra. Nesse contexto de guerra mundial, de um lado tinha a Tríplice Entente, composta por Reino Unido, França e Rússia, e do outro lado a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Em relação à Itália, no primeiro momento, ela se recusou a participar da guerra, mas em função principalmente das promessas territoriais que recebeu, acabou entrando na guerra do lado da Tríplice Entente. Além desses, outros países também participaram da guerra em um dos dois lados. Entendi mano, mas como que ocorreu a guerra? A guerra pode basicamente ser dividida em duas fases. A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento e a segunda como Guerra de Trincheiras. Na primeira fase, os países movimentaram suas tropas para áreas específicas na busca de atacar ou defender os territórios. Na segunda fase, os conflitos aconteciam nas trincheiras, que eram um corredor que eles faziam na terra para proteger os combatentes e separar os exércitos que estavam se enfrentando. E qual foi o desfecho da guerra? O ano de 1917 foi um ano importante para a guerra. Foi nesse ano que a Rússia se retirou da guerra devido a uma crise econômica no país e por seu exército estar enfraquecido. Inclusive, foi nesse ano também que ocorreu a Revolução Russa, que gerou fortes impactos para o país e para a política europeia posteriormente. Foi nesse ano também que os Estados Unidos entraram no conflito armado pelo lado da Tríplice Entente, que se fortaleceu ainda mais. A guerra acabou em 1918 com a derrota dos países da Tríplice Aliança, que tiveram que se render, consolidando a vitória da Tríplice Entente. E quais foram as consequências da guerra? Os derrotados tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, que decretava fortes punições a esses países, mas principalmente para a Alemanha, que sofreu redução do seu exército, controle de sua indústria bélica, perda de regiões, além de ser obrigado a pagar uma multa pesada para os países vencedores.
Outras consequências da guerra foram a criação da Liga das Nações, que tinha como objetivo ser um espaço para discussões entre os países para que fosse evitado o início de novas guerras, a reconfiguração do mapa europeu com o surgimento de novos países e a ascensão política e econômica dos Estados Unidos. Obrigado pelo resumo. Agora eu já sei dos pontos mais importantes da Primeira Guerra Mundial. De nada, mano. E assim encerramos o vídeo. Compartilhe com um amigo que também esteja precisando saber sobre a Primeira Guerra e comente aqui embaixo outros temas que você quer que eu fale aqui no canal.